No fim das contas, esse quadrinho acho que me marcou muito na época, por várias questões, acho que pessoais, assim, mas principalmente a questão do sofrimento. Acho que tem muito sofrimento que a gente acaba construindo para si mesmo. Muito sofrimento que a gente não precisa viver de verdade, né? E que a gente acaba construindo por uma série de enganos e mal entendidos. E a gente acaba se prendendo e criando o nosso próprio inferno. A Estação das Brumas foi publicada aqui no Brasil em 8 edições, né, pela editora Globo, em 1991, entre julho de 1991 e fevereiro de 1992. A história toda começa aqui nesse episódio zero, assim, digamos, o prelúdio, que é uma história desenhada pelo Mike Dringenberg, e na qual a gente tem uma reunião de família dos Perpétuos. Foi a primeira vez que todos eles, ou praticamente todos, né, todos menos o irmão pródigo, se reuniram. E dessa conversa de família sai uma intriga, né? Desejo faz uma provocação com o Morpheus a respeito de nada. A princesa que Morpheus tinha condenado à danação no inferno porque ela tinha se recusado a ficar com ele. O assunto pega muito mal, a própria morte dá uma bronca no sonho, né? Fala, pô, você realmente foi muito escroto de fazer isso. E daí ele se convence, ele percebe, ele cai em si que realmente tinha sido uma puta cagada condenar a menina ao inferno. E ele decide que vai voltar lá. O problema, e já fica marcado nessa primeira edição aqui, é que Morpheus, Sandman, o sonho, tinha se desentendido com Lúcifer no inferno. E voltar para lá tão cedo podia não ser uma boa ideia, porque o Lúcifer guardava rancor. E, cara, porra, o homem era praticamente dono do inferno, né? O que ele poderia fazer com o sonho lá embaixo não tinha limites, assim, era uma ameaça real. Esse capítulo 1 é desenhado pelo Kelly Jones, né? Ele vai desenhar a maior parte dos capítulos dessa série, né, da Estação das Brumas. A primeira página eu acho maravilhosa. Era uma vez um lugar que não era um lugar. Ele tinha muitos nomes: Avernus, Gehenna, Tártaros, Hades, Abaddon, Sheol. Era um local de dor e chamas e gelo, onde há tempos cada pesadelo havia se tornado real. Nós o chamaremos de inferno. A maioria de seus habitantes não o considerava um lugar agradável. Porém, estando mortos e estando lá, assim eles imaginavam, contra a vontade, suas opiniões contavam pouco. E na verdade, se o inferno fosse agradável, eles se sentiriam enganados. Eles permaneciam lá por causa da dor, do sofrimento, do tormento, o que receberam em abundância. Os outros habitantes desse lugar não eram mortos, mas também não eram vivos em nenhum sentido biológico da palavra. A humanidade os chamou de demônios, mesmo sem compreender o que haviam batizado. Havia pouco em comum entre a raça dos demônios e as legiões de almas amaldiçoadas com quem dividiam os limites infernais. No entanto, todos concordavam em uma coisa: aquilo era tão ruim quanto possível. Não podia ficar pior. A Estação das Brumas acho que tem as melhores primeiras páginas de todo o Sandman, assim, os textos sempre são legais. E nesse capítulo 1, desenhado pelo Kelly Jones, a gente tem o sonho se despedindo. Ele começa a preparar as coisas, ele sabe que descer para o inferno pode não ter volta, que Lúcifer pode acabar com ele lá, então ele decide deixar tudo preparado dessa vez. Ele manda Caim como emissário. Caim tem uma marca na testa que o Senhor colocou lá e que impede que qualquer outra pessoa ou criatura o machuque. Aí ainda assim Caim sofre nas mãos de Lúcifer, que tem dois momentos que eu acho muito legais. Ele começa a se despedir das pessoas, começa a se despedir do pessoal, a deixar tudo organizado no sonho para que as coisas não implodam de novo, né, caso ele não volte. E ele visita dois mortais, assim, digamos. A Hipólita Hall e o bebezinho, que ainda não tinham nome, e nessa história, ao se despedir do garoto, o sonho batiza ele de Daniel, letra D, né? E todos os perpétuos em inglês têm o seu nome começando com D.
E depois ele visita também o Robert Gedlin num sonho, né? O amigo imortal que a gente já conhecia lá da Casa de Bonecas. Ele se despede do amigo, fala que talvez ele não consiga comparecer no próximo encontro e tá ali só para deixar o amigo preparado para uma possível ausência. Aí eles brindam nos sonhos. E o brinde que eles fazem é muito bacana. Aos amigos ausentes, amores perdidos, velhos deuses e a estação das brumas, e que cada um de nós sempre dê ao demônio o que lhe é merecido. Eles se despedem, e quando o Robert Gedlin acorda desse sonho, do lado da cama dele está a garrafa de vinho. E Morpheus finalmente embarca para o inferno. O capítulo 2 dessa história mostra Morpheus navegando pelo inferno, né? Navegando pelo limbo até chegar no inferno. Essa paisagem, essa fortaleza infernal que ocupa 2 páginas aqui, no roteiro original do Neil Gaiman era apenas uma cerquinha com uma muretinha, era uma coisa bem mais singela. Só que o Kelly Jones falou, pô, cara, eu tô aqui para desenhar, você vai me colocar para desenhar uma cerquinha, eu quero desenhar uma fortaleza infernal e tal. E daí o Kelly Jones faz esse desenho. Por outro lado, o Neil Gaiman fazia questão que o Lucifer fosse desenhado como se fosse um jovem David Bowie. E daí ele já avisou o Kelly Jones, olha Kelly, eu sei que você gosta de fazer os desenhos, você tem bastante liberdade, mas você vai fazer o David Bowie como Lucifer. Eu quero David Bowie de Lucifer. Essa era uma questão que o Neil Gaiman não abria mão. Esse capítulo 2 você vai ter o confronto entre Sonho e Lucifer. E cara, eu cresci lendo gibi de super-herói. A gente, todo aquele clima da história, o primeiro capítulo, o segundo capítulo, né? O pessoal falando, olha, Lúcifer é perigoso, pode ser que você não volte, etc, etc. Aí você fica pensando que vai acontecer o maior arranca-rabo, que vai acontecer uma briga imensa. Só que o que acontece é que Sonho chega no inferno e percebe que o lugar está completamente vazio, não tem nada, nem demônios, nem condenados, nem ninguém. E ele encontra com Lúcifer. E aí Lúcifer dá o anticlímax da história. Lúcifer está desistindo do inferno. Lúcifer está fechando tudo, pôs todas as almas para fora, todos os demônios para fora, decidiu que ele não quer mais governar o inferno. E ele conta isso pro Morpheus. E quando Sonho escuta isso, ele fica embasbacado. Como assim? Você pode fazer isso? E, sim. E aí começa o primeiro aspecto dessa história fantástica do Neil Gaiman, esse conceito do que é o inferno. Que o inferno seria não um lugar para onde você vai, mas um lugar que você mesmo cria, um lugar que você quer estar, que você sente culpa, que você acha que precisa espiar por algum mal e você está ali. E enquanto está encerrando o inferno, Lúcifer visita mais alguns demônios que não queriam sair, e ele os enxota, e daí num determinado momento ele encontra um ex-imperador, um ditador de uma época de milênios e milênios atrás, que tinha feito um monte de mal e tinha feito guerras, invadido, matado gente, matado multidões, mulheres e crianças, e que estava acorrentado numa rocha há muitos e muitos milênios e precisava sofrer, merecia sofrer porque ele tinha sido um ditador horrível. E daí Lúcifer fala, cara, só que você matou pessoas que já estariam mortas de qualquer jeito. E ninguém hoje lembra de você. Ninguém saberia apontar o teu reino no mapa hoje. Você foi esquecido, cara. Não faz sentido você ficar aqui. E daí o cara ainda tenta, não, mas eu sou o Brescal, eu sou terrível. E daí o Lúcifer, cara, chega, vaza. E daí o cara sai. E no finalzinho, quando eles estão do lado de fora do inferno, Lúcifer olha para Morpheus, para Sonho e fala, olha, cara, eu prometi que não ia fazer mal para você enquanto estivéssemos no inferno, mas agora nós saímos e eu também prometi que ia te destruir. E daí dá aquele momento que você gela, você pensa, pô, agora ele vai acabar com o Sonho. E o que ele faz é entregar para ele a chave do inferno. E fala, o inferno é todo seu. E eu duvido que essa chave deixe a sua vida mais fácil. E daí ele dá risada e desaparece. E lá tá Morpheus segurando essa bendita dessa chave. A partir do momento que Sonho pega a chave do inferno e ele volta daí para o reino dos sonhos, começam as mudanças. O capítulo 3 já tem uma apresentação, já abre mostrando Odin. Odin de um olho só, o deus nórdico. Então esse capítulo 3, ele meio que vai formar uma coisa
só com o capítulo 5, 6 e 7. Não vou falar dele agora, porque antes eu quero falar do capítulo 4, que é a edição número 25. Porque quando o inferno é fechado, os mortos começam a voltar. E essa edição aqui se passa numa escola. E nós conhecemos os personagens Penny e Roland. São os dois garotos detetive. A história se passa num colégio interno, é época de férias, todo mundo sai, menos o Roland, né, que ele não tem para onde voltar. Né, a família dele, e ele precisa ficar na escola. E o que acontece é que os mortos começam a voltar para essa escola. Então é uma mistura de Sociedade dos Poetas Mortos, né, com filme de fantasma. E voltam do Reino dos Mortos 3 alunos que começam a fazer bullying com ele, e nesse bullying eles acabam assassinando ele. O Gaiman conta que as memórias que ele colocou aqui nessa história meio que são autobiográficas, a experiência que ele teve em colégios e tal, né? A questão do bullying, das violências. Mas é uma história muito doida de fantasmas e de amizade, né? Porque o Roland acaba fazendo amizade com o Penny, que era um garoto que tinha sido morto num desses trotes décadas e décadas atrás e que estava no inferno, sei lá por quê. E daí eles acabam se juntando. No final da história, o Roland falece, né? A história é ele agonizando dos ferimentos no sótão e lembrando por flashbacks do que tinha acontecido. E no fim a morte aparece para pegar ele, só que ele se recusa a ir com ela e ela não tem tempo de discutir com ele e fala, depois eu pego você. E os dois garotos saem pelo mundo para viver aventuras incríveis como detetives fantasmas mirins. É uma historinha bem legal, ela é desenhada pelo Matt Wagner e o interessante é que o Morpheus aparece numa das páginas, num dos desenhos, porque o Matt Wagner queria desenhar o Morpheus e na verdade o plano do Neil Gaiman é que o Morpheus nem aparecesse nessa história. Só que como o Matt Wagner fez questão, tá lá num painel, assim, título de decoração, né, sonho aparecendo lá no fundo, porque Matt Wagner queria desenhá-lo. Esse capítulo 4, né, edição número 25, então meio que funciona como um hiato, né, e ele fica entre o capítulo 3, o 5 e o 6, né. Então você tem no 3 a apresentação dos deuses, de todas as divindades que vão entrar no sonhar para reivindicar e negociar a chave do inferno. E o capítulo 5 e 6 são as negociações em torno dessa chave. Eu não vou entrar nos detalhes aqui de quantos deuses, quais eram as divindades e quais foram os argumentos, mas são micro tramas muito interessantes que vão prendendo a gente. Todas essas 3 edições daí caracterizam a Estação das Brumas não como um confronto entre Sonho e Lúcifer e a grande briga, mas no fim como uma grande história de conversação, de diplomacia. Essas entidades querem o inferno. Elas estão dispostas a pagar por ele ou ameaçar por ele. E o Sandman, o sonho, fica ali no meio, tentando administrar essas ameaças. No fim das contas, do último episódio, o que acontece é que 2 anjos que haviam sido enviados como observadores recebem a ordem de assumir o inferno no lugar de Lúcifer. Porque o grande Deus criador que não aparece em nenhum momento assim decide. A cena em que os anjos descobrem isso é de desespero. Um deles chora, clama. Pô, por que você está fazendo isso conosco? Nós não nos rebelamos, nós sempre fomos obedientes. Nas frasezinhas da abertura do capítulo, o Neil Gaiman escreve, né? No qual fica demonstrado que enquanto alguns podem cair, outros são empurrados. E daí esses 2 anjos, o Remiel e o Duma, têm que assumir o inferno. No meio disso tudo, a gente tinha Azazel, uma das divindades demoníacas que não aceita a decisão de Morpheus. Ele queria, como membro do Triunvirato, assumir o inferno para si. Ele tá com Nada como refém, ele guarda Nada como refém, e daí a gente vai ter a primeira e única briga dessa história inteira, a única briga que mais ou menos se enquadraria na história de super-heróis, né, no gênero de super-heróis. O problema é que ela é bem anticlimática, porque como eles estão no centro de poder de Sonho, ele dá conta de Azazel com o pé nas costas. Ele resolve muito fácil a situação, aprisiona ele e liberta Nada. Os outros elementos, todos os outros deuses, eles ficam meio intimidados e o assunto se encerra. Eles daí se despedem e partem do sonhar. Depois de toda essa trama, a gente chega finalmente no último capítulo, que vai ser o encerramento da história de Morpheus e Nada. Quem desenha essa história é o Mike Dringenberg, é a última história que ele desenha, né, na série do Sandman. O Kelly Jones
comenta que ele conversou com o Neil Gaiman a respeito dessa conversa final, e pra cabeça do Neil Gaiman, o Morpheus ia libertar nada e ia ficar por isso mesmo. E daí o Kelly Jones falou, cara, ela ficou no inferno todo esse tempo, não vai ficar desse jeito, ela não vai levar na boa. E com razão, né? Porque é uma situação que não tem como corrigir, né? Você condena a pessoa ao inferno, ou melhor ainda, você faz algo horrível com a pessoa, você toma uma atitude tenebrosa com a pessoa e você se arrepende. Não existe como você voltar atrás, não existe como você desfazer. Você pode tentar compensar, mas o mal foi feito. E a conversa que Morpheus tem com Nada vai por esse caminho. Ela lhe dá um tabefe, ele fica irritado com ela e ela ainda fala pra ele, o que você vai fazer comigo, cara? O que você vai fazer comigo, seu escroto? Tô te dando tapa na cara assim e você merece muito mais. E o que ele faz é abaixar a cabeça e fazer para ela uma proposta do que caminhos que ela pode seguir. Ela, no fim da história, opta por uma reencarnação. Reencarna como uma criança e vai ter toda uma vida nova, com novas lembranças e tal. Mas ainda assim, a gente fica com aquela sensação de que não teve justiça, né? Porque, porra, o mal que Nada sofreu, o resgate dela era o mínimo, né? A situação toda que ela teve que enfrentar, o sofrimento que ela penou, foi por causa do orgulho ferido de Morpheus, assim. E não tem como redimir isso. O doido com essa história é que você tem essa situação entre Morpheus e Nada, essa coisa que não pode ser equilibrada, e você tem a história do inferno, que tanto nas conversas entre Lúcifer e Sonho, né, no capítulo 2, quanto ao longo da série, o que vai se discutindo é o que é o inferno. E o que a série propõe é que o inferno é um sofrimento auto-infligido. Você vai para o inferno porque você acha que merece estar lá. E você pode escolher não estar lá. E daí essas situações de culpa, sofrimento, inferno, permite um monte de leituras muito interessantes em cima dessa história, ainda junto com todos os debates entre as entidades que frequentam, né, o panteão que visita, né, o Sonho durante essa história. Ao meu ver, é uma das melhores histórias de Sandman. Por muito tempo ela foi a minha favorita. O encerramento de Lúcifer é bem bacana também, na beira do oceano, olhando o pôr do sol na Austrália. Aparece um senhor que perdeu toda a família com câncer, doenças e tal, e que ainda está doente, mas ainda acha o pôr do sol a coisa mais maravilhosa do mundo. Tem uma breve conversa com Lúcifer e se retira. E daí Lúcifer dá um sorriso e fala pro pôr do sol, né? Tem razão, seu velho bastardo, os pôr do sol são realmente maravilhosos. E você tem um encerramento com os anjos no inferno, né? Os novos senhores do inferno. Volta o status quo, volta a ideia de inferno, mas ao mesmo tempo é como se as coisas fossem diferentes. Toda essa ligação, todas essas referências, todo esse jogo para fazer essa puta história sobre culpa, sobre o inferno, sobre sofrimento, sobre dever, né? O Lúcifer mostra que ele não precisa ficar no inferno, ele entrega a chave, ele vira as costas, ele vai embora. E mesmo na historinha dos dois garotos fantasmas, né, o Rollo e o Payne, a frase final é: ninguém precisa ficar o resto da vida no mesmo lugar, se não quiser. Tem um clima assim de quanto que a gente não acaba se agarrando e fazendo o nosso próprio inferno, né? Até repete uma das frases que a Morte tinha dito para Urania Blackwell, né, a garota metamorfo lá na edição número 20. Só um extra de última hora, acho que eu preciso dizer, né, porque sou tiete. Na edição 25 dos Detetives Fantasmas foi publicada uma cartinha minha na sessão de cartas. Fiquei faceiro com isso. Então com isso a gente termina aqui mais um episódio de Sandman. Espero que vocês tenham curtido. Se você gosta da Estação das Brumas ou não gosta da Estação das Brumas, deixa a tua opinião aí embaixo, sempre bem-vinda. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela tua atenção e até a próxima.